Irmãos, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os irmãos, realmente uma alegria, né, ver essa igreja. Eu nunca tinha estado aqui antes, né? E é uma alegria ver uma igreja que nasceu de outra igreja e já várias pessoas aqui, pessoas novas, pessoas que eu nunca tinha visto antes, né? E graças a Deus por isso, né? Foi realmente uma alegria ao nosso coração ver um visitante aqui essa noite, pessoas vindo já pela quinta vez, quarta vez, e tem sido uma bênção realmente meu coração poder estar aqui com os irmãos. Eu vou dar um pequeno testemunho do que Deus tem feito na minha vida, né? E logo após eu vou começar aqui com a palavra de Deus, né? Mas Deus tem sido muito bom para mim, né? E há 1 ano e meio atrás eu fui para os Estados Unidos. Deus me deu a oportunidade, né? Enquanto ainda aqui, né? De aprender o inglês e deu tudo certo, né? Foi realmente a vontade de Deus ali. Eu vi Ele dando a oportunidade ali à faculdade, aceitando eu como aluno. E além disso também eu consegui o meu visto, né? Deus foi abençoando de uma forma assim, providenciando todos os gastos que a gente tinha e Deus abriu as portas, né? E eu estou lá já faz 1 ano e meio, né? E tem sido um tempo muito bom para mim, realmente. Eu tenho aprendido muito, E tem sido realmente muito bom para mim, né? Eu agradeço a cada um dos irmãos que tem orado e ofertado por nós, pelo apoio fiel dos irmãos, né? Tanto ali da primeira igreja quanto essa igreja, os irmãos têm nos apoiado e realmente é uma bênção poder estar aqui com os irmãos essa noite, né? Lá é uma faculdade, tem cerca de 400 alunos e eles sempre falam que o foco lá não é a parte acadêmica, né? A gente tem aula das 8 das 8 da manhã até 1 da tarde, todo dia. A gente aprende doutrina e tudo isso que aprenderia num seminário também, né? Mas lá eles focam muito, que eles dizem, na parte ministerial. Então, os sábados e domingos a gente é realmente muito muito ocupado, né? Para os alunos bem lotado, né? A gente começa no sábado de manhã, a gente sai no sábado às 8h30 da manhã, geralmente da faculdade, e a gente tem uma reunião de evangelismo, que a gente chama assim, né? Que todo mundo vai lá, a gente fica animado, né? Tem uma pregação geralmente sobre evangelismo, e depois disso todo mundo sai para ir fazer evangelismo. A faculdade está localizada ali mais ou menos 35 a uma hora 35 minutos a 1 hora de Chicago, né? Então todo mundo vai para a cidade de Chicago fazer evangelismo ali, e nós vamos convidando pessoas e fazendo evangelismo, visitando pessoas que têm vindo na igreja há muito tempo, ali mesmo da cidade de Chicago. Então nós passamos o dia inteiro em Chicago. Todo sábado a gente passa o dia inteiro em Chicago, das 11 da manhã geralmente até às 6 da tarde. 6 da tarde tem uma reunião de oração, e depois dessa reunião de oração todo mundo volta, né? E realmente é um tempo muito bom, porque a gente está ali batendo de porta em porta por horas, conversando com pessoas, tentando convidar as pessoas para vir na igreja, e realmente tem me ensinado muito aquele tempo ali, a como lidar com pessoas, a como convidar, né, a como evangelizar. E não só isso, não somente no sábado, mas nos domingos nós vamos buscar essas pessoas que falaram que iam vir para a igreja, né, no dia anterior. Como que a gente busca eles? Com um ônibus. Então a igreja tem muitos ônibus, e aí a gente aluga ainda mais ônibus, né, todos os domingos, mas cerca de 100 ônibus saem da igreja todo domingo de manhã para buscar pessoas. A igreja lá é muito grande, muitos recursos, é uma realidade realmente diferente daqui, né? Mas não é todo ônibus que fica lotado, mas só do ônibus geralmente vem de 2 a 3 mil pessoas na igreja por domingo, cerca de 1.500 a 2.000, vamos falar assim. E é um ministério muito bom, né? Dentro do ônibus, como a gente fica no ônibus cerca de 35 minutos até 1 hora, tem várias atividades, né? A gente canta, é bem animado, né? Vem muitas crianças, então a gente tenta ter um ambiente bem animado assim para as crianças. E além disso, nós também temos um momento de pregação. Então é aí que os alunos da faculdade mesmo têm a oportunidade de pregar e de ensinar as pessoas que a gente está ali tentando influenciar, né? E é um ministério muito bom e é uma ferramenta realmente muito boa para o treinamento de assim, jovens que estão treinando para o ministério. Então, queria compartilhar uma bênção rapidamente desse tempo, né, que eu tenho estado lá no Ministério do Ônibus. Um dia a gente estava fazendo evangelismo ali em Chicago, e eu sempre orava, irmãos. Nos meus primeiros 6 meses ali nos Estados Unidos, eu ficava orando quase todo dia, né? Senhor, me deu a oportunidade de encontrar um brasileiro para que eu possa evangelizá-lo em português aqui nos Estados Unidos, né, em Chicago.
e sempre orando, e a gente encontrava gente da Bolívia, gente do Equador, gente do Peru, gente do México, tem muitos estrangeiros ali naquela área ali em Chicago, né? Mas nunca encontrava um brasileiro. E eu continuei orando, irmãos, continuava orando, pedindo a Deus que desse a oportunidade de encontrar uma pessoa do Brasil. E aí um dia eu estava fazendo evangelismo com um amigo meu, né? Ele sempre ia comigo, nós dois, eles falam lá parceiros, né? A gente ia sempre junto. E aí ele foi de um lado da rua e eu fui do outro lado, né? Cada um ali batendo de porta em porta. E aí, do nada, ele começa a me chamar meu nome, né? E isso nunca tinha acontecido, então eu até assustei um pouco, né? Eu falei, vai, que tá acontecendo? E aí ele falou, olha, acabei de conhecer aqui e esse moço, né? E ele é do Brasil, esse senhor, no caso, né? E aí eu comecei a conversar com ele, ele falou, olha, faz 42 anos que eu moro nos Estados Unidos. Um senhorzinho bem de idade, 85 anos, o nome dele era João Batista. E aí eu comecei a conversar com ele e tal, e perguntei se ele ia em alguma igreja, alguma coisa assim. E aí ele, com a conversa, ele acabou mencionando, né, que o filho dele, de 47 anos, tinha acabado de falecer, fazia um mês. Ele faleceu com um tumor no cérebro, né? E como foi, isso já faz quase um ano, né? Foi em junho do ano passado. Eu falei, olha, faz um ano que meu pai faleceu com 48 anos, né? E aí, na hora que eu mencionei isso, eu falei isso, né? Ele já começou a chorar, as lágrimas nos olhos. E eu falei, olha, senhor João, eu não sei se o seu filho ia em alguma igreja, como era, mas eu sei que para o senhor realmente tem esperança. Para o senhor, se o senhor crê no Senhor Jesus Cristo, o senhor tem esperança de vida eterna. Comecei ali a anunciar o evangelho e ele se converteu ali mesmo, com lágrimas nos olhos, e foi realmente uma bênção ver um brasileiro em Chicago evangelizando outro brasileiro, e ele se converteu, né? Então foi de alegria ao meu coração ali aquela oportunidade. E, irmãos, 2 semanas atrás, né, quando eu cheguei no dia 7 de maio, e fazia um ano e meio que eu não comprava camisa social. Ali nos Estados Unidos eu acabei não comprando, né? Eu comprei sapato, comprei calça, comprei terno, mas eu não comprei camisa, né? E aí fazia um tempão que eu não tinha, que minhas camisas estavam ficando velhas, né? Então eu e minha mãe, a gente foi comprar camisa, e a gente estava em São Paulo, né? E ali é mais barato. E além disso, né, a gente não foi dirigindo, porque é muito perigoso e tal, o trânsito lá, e a gente foi de Uber. Então, irmãos, no caminho de volta, eu comecei a conversar com o Uber ali, minha mãe também, a gente começou a conversar de igreja. Ele falou, minha mulher vai na igreja, mas eu não vou. E até meio ríspido assim, né? Ele falou, não vou em igreja não. Aí eu falei, olha, Lucas, né, era o nome dele. Eu falei, Lucas, mais importante que ir na igreja é saber onde você vai quando você morrer. Aí ele olhou para mim, assim, sem entender muito, né? E eu falei, tem duas possibilidades, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Essa é a realidade. Se você aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e não confiando nas suas obras, mas realmente no sacrifício que ele fez por nós, esse é o único jeito de ser salvo. E aí ele falou, tá. E aí eu comecei a explicar um pouco mais, e expliquei ali o evangelho, ele se converteu ali mesmo no carro. Então foi realmente uma bênção, né? Deu uma alegria tão grande. E ele, quando acabou aquela oração, ele falou, olha, Deus colocou vocês na minha vida hoje. Eu agradeço por vocês terem compartilhado isso comigo. Eu tô com uma alegria que eu não consigo explicar. E aí isso, né, para o cristão dá mais alegria ainda, né? Saber que o Senhor ali acabou de transformar uma alma, o destino eterno daquela pessoa foi transformado. Então Deus tem realmente dado oportunidades, irmãos. E se nós realmente tivermos a coragem, irmãos, e realmente a ousadia de anunciar o evangelho, Deus vai dar oportunidades. Ali, eu não estava esperando, irmãos. Não estava esperando ali dentro do Uber, mas foi uma conversa ali que a gente começou, cita um pouquinho de igreja, alguma coisa assim, e aí já foi o evangelho anunciado e uma pessoa se converteu. Então eu quero incentivar os irmãos, que os irmãos estejam sempre procurando por oportunidades, sempre sejam assim alertas para ver a oportunidade de se pregar o evangelho, de convidar alguém para ir na igreja, algum amigo, alguma pessoa ali no seu trabalho, uma pessoa ali na sua escola, na sua faculdade, porque Deus, ele realmente dá a oportunidade. Ele quer ver pessoas salvas, e ele usa nós, como seus filhos, para compartilhar a mensagem de salvação com outros. Então, irmãos, eu quero encorajar os irmãos a fazer isso, né? Agora, irmãos, vamos para a palavra de Deus. Marcos capítulo 5, irmãos, versículos 24 a 34. Marcos capítulo 5, 24 a 34. Aproveitar e agradecer também ao pastor Alexandre pela oportunidade essa noite de estar aqui. Realmente tem sido uma bênção. Marcos 5, 24 a 34.
A palavra de Deus diz: e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Oremos. Senhor Deus, Eterno Pai, muito obrigado por esse dia. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Pai, nesta igreja. Pai, eu peço que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos que está aqui. Peço que o Senhor venha me ajudar agora, Pai, pregando a Tua palavra. Pai, me enche com o Teu Santo Espírito. Usa-me, Pai, para que a Sua palavra possa alcançar os corações. Pai, em nome de Jesus, que eu agradeço. Amém. Então, irmãos, aqui nós vemos essa história, né, da mulher que ela foi curada pelo Senhor Jesus Cristo. Uma mulher que tinha uma enfermidade, ela ali tinha um fluxo de sangue, a palavra de Deus diz, e ela foi curada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, um pouquinho de contexto aqui. Jesus, ele tinha acabado de curar ali um endemoniado gadareno, né, e feito uma obra ali naquela vida. E logo depois disso, vem Jairo e ele pede a Jesus para que cure a sua filha, né? Ele fala que a sua filha ali está enferma e Jesus está a caminho da casa de Jairo realmente para fazer um milagre ali. E Jairo, ele pede ao Senhor Jesus que cure a filha dele, e nesse caminho, irmãos, tinha uma multidão. A multidão ali estava com o Senhor Jesus Cristo, nós vemos no versículo 24, mas ele estava a caminho da casa de Jairo. Então eles ali estavam se movendo, né? Eles estavam a caminho da casa de Jairo. E aqui, irmãos, uma multidão o seguia. E a Bíblia diz até mesmo que a multidão o apertava. Então tinha muita gente, irmãos, muita gente ali naquele caminho, seguindo ao Senhor Jesus Cristo, e Jesus tentando andar ali entre a multidão. E no meio daquela multidão, irmãos, havia uma mulher. E essa mulher, ela tinha um problema. Nós vemos, ela tinha uma enfermidade que já havia 12 anos que ela estava tentando achar uma solução, uma cura, e ela não conseguia encontrar uma solução. Um problema, irmãos, que nem ela, nem outros podiam encontrar a solução. A Bíblia fala aqui que ela gastou tudo quanto ela tinha e ela acabou até piorando, né? Ela não encontrou a solução para o seu problema. Irmãos, nessa noite, todos nós temos problemas. Todos nós temos uma dificuldade, alguma tempestade que nós estamos enfrentando em nossas vidas e muitas vezes nós não temos solução. Nós já tentamos tudo que nós pudemos tentar, nós já tentamos todas as possibilidades, mas nós não encontramos a solução. Irmãos, como essa mulher também não pôde encontrar uma solução nas coisas humanas, irmãos, nós também não podemos encontrar uma solução nas coisas deste mundo. E nós, irmãos, com essa história, nós podemos aprender várias lições. E justamente essa é a primeira lição, que o mundo não solucionou o problema dela e o mundo não vai solucionar o seu problema. Irmãos, não importa o que seja, o mundo não tem a solução. Irmãos, o mundo ele pode providenciar uma solução passageira, algo que dê um sentimento melhor, alguma coisa que possa nos dar uma sensação ali de cura, uma sensação ali de alívio, mas o mundo não tem a solução para a sua dificuldade, para a sua provação, para a sua tempestade. Irmãos, nós vemos que o mundo ele não vai te ajudar, mas não somente isso, o mundo vai fazer você piorar. Nós vemos aqui, irmãos, no versículo 26, no finalzinho do versículo fala, antes indo a pior. Então, irmãos, tudo que ela tentou fazer ali, eu imagino, irmãos, o tratamento um tratamento novo que ela tentou fazer ali, um remédio novo, e talvez aquele tratamento trouxe uma esperança para ela, mas não trouxe a cura verdadeira, não trouxe a solução para o problema dela. Ela ouvia falar de um doutor novo, um médico novo, e ela ia para aquele médico, e o médico falava, não, comigo você vai encontrar a solução. Com esse tratamento que eu vou te passar, você vai encontrar a cura. Mas, irmãos, foi tudo em vão. Realmente ela não encontrou a solução. Irmãos,
O mundo, ele não pode te ajudar e o mundo, ele vai fazer você piorar. Às vezes a gente escuta, né, que o dinheiro pode trazer a solução para os seus problemas, mas não é a realidade. O dinheiro não pode, irmãos, o dinheiro vai acabar fazendo você piorar. Se nós realmente buscarmos o dinheiro com todo o nosso coração, irmãos, nós vamos encontrar realmente destruição em nossas vidas. Nós não vamos encontrar a solução. Irmãos, a solução do seu problema não está no dinheiro, não está nos prazeres carnais, não está na bebida alcoólica, não está nas drogas. A solução do seu problema, irmãos, não está no mundo. E quantas vezes nós mesmos, como crentes, nós estamos procurando uma solução nas coisas materiais? Em vez de ir ao Senhor Jesus Cristo, nós tentamos fazer tudo o que nós podemos primeiro. Nós conversamos com um amigo, nós tentamos um empréstimo no banco, nós tentamos fazer tudo isso com as nossas próprias forças. Mas, irmãos, nós vemos aqui com a história dessa mulher que tudo que ela tentou fazer, ela gastou tudo que ela tinha, ela tentou tudo que ela podia, mas ela não encontrou a solução no mundo. E o mundo fez ela piorar. Eu imagino, irmãos, a situação dessa mulher não era só uma situação física, né? Ela já tinha ali a doença física, que era o fluxo de sangue, mas quando ela gastou tudo que ela tinha, virou também um problema financeiro. Nós vemos aqui. E, irmãos, eu imagino, irmãos, quando nós não temos a saúde numa situação boa, quando nós não temos o dinheiro, a situação financeira numa situação boa, o emocional também não fica fácil. O emocional daquela mulher não estava fácil, irmãos. Nós vemos a situação ali que ela não estava bem. Então, além do problema que veio, um problema físico, se tornou um problema também financeiro, se tornou também um problema emocional. Então, aquela mulher, irmãos, piorou. Os tratamentos não funcionavam, todas as esperanças dela se acabaram ali, porque ela estava tentando procurar uma solução no mundo. E é a mesma coisa com nós, irmãos, com a nossa situação, conosco. Quando nós procuramos a solução no mundo e nas coisas deste mundo, nós não vamos encontrar uma solução que é verdadeira, uma solução que é real. Nós vemos, irmãos, que ela procurou a solução no mundo e ela não encontrou. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos que ela encontrou a solução em Jesus. Amém. Amém. Jesus, ele é a solução para o nosso problema. Quando ela foi ao Senhor Jesus, ela encontrou a solução para todos os seus problemas. Jesus, ele foi ali e ele curou aquela mulher. E o mesmo, irmão, serve para eu e para você nessa noite. Jesus tem a solução para o seu problema. Mas, irmãos, nós vemos aqui no versículo 27, que eu vou ler para os irmãos, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E um detalhe, irmãos, que muitas vezes passa despercebido, é que alguém falou de Jesus para ela. Alguém chegou para ela e falou, olha, eu ouvi falar de alguém, de um homem, que ele está fazendo milagres. Ele está curando os cegos, ele está curando os surdos e mudos, ele está realmente ressuscitando pessoas dos mortos, ele está fazendo obras que ninguém mais pode fazer. E talvez ele seja a solução para o seu problema. Talvez essa enfermidade que você tem, se você for o Senhor Jesus Cristo, talvez ele pode te ajudar. Irmãos, alguém compartilhou esperança com ela. Alguém que tinha ouvido falar de Jesus, talvez alguém que até realmente tinha recebido um milagre do Senhor Jesus Cristo na vida dela. Alguém foi ali e compartilhou esperança com aquela mulher. Irmãos, aquela pessoa, ela foi usada pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus, para que aquela mulher chegasse à cura, chegasse à solução do seu problema. Irmãos, quantas vezes nós sabemos de alguém que está passando por necessidade? Sabemos de alguém que não é salvo, sabemos de alguém que precisa da esperança da vida eterna, e nós temos essa esperança. Nós podemos compartilhar se nós quisermos, mas nós ficamos com as nossas bocas fechadas. Muitas vezes nós sabemos daquela pessoa que ali está indo para o inferno, sem esperança, e nós podemos compartilhar a esperança de vida eterna com aquela pessoa e nós não fazemos nada. Irmãos, essa pessoa nós não sabemos nem o nome. Nós não sabemos se é um homem, se é uma mulher, se é um idoso, se é alguém jovem, mas sabemos que alguém falou de Jesus para aquela mulher. Eu imagino quando nós chegarmos no céu, né, ali conhecendo pessoas que viveram por toda a eternidade, né, pelo passado, pelo futuro, sabemos, conhecendo pessoas ali que
de todos os lugares, né? E um dia a gente está conversando com certa pessoa ali e fala, o que você fez? O que você fez? Qual foi a sua obra aqui neste mundo? E essa pessoa fala, eu não fiz muito, né? Eu lembro um dia, uma mulher que estava com uma enfermidade, eu cheguei e falei, você pode ir para o Senhor Jesus Cristo. E eu não sei, né? Eu acho que ela foi, e aí ela recebeu a cura, e nós, irmãos, nós vamos saber quem foi aquela pessoa que teve a coragem de falar do Senhor Jesus Cristo e falar, olha, Ele pode ser a solução para o seu problema. E realmente Ele é, irmãos. Ele foi a solução para o problema daquela mulher. Irmãos, não sei se eles têm um Novo Testamento no céu, né? Mas aquela pessoa vai saber que ela foi lembrada para sempre ali na Bíblia como alguém que falou de Jesus. Estou só brincando. Mas alguém que falou de Jesus, irmãos. Então, alguém teve que falar de Jesus para ela. E eu quero incentivar os irmãos a compartilhar a esperança que nós temos com outras pessoas. Mas não somente, irmãos, ela ouviu de Jesus, essa mulher que foi curada, ela ouviu de Jesus, mas ela não somente ouviu, ela resolveu fazer alguma coisa. Irmãos, ela escutou sobre o Senhor Jesus Cristo e ela acreditou. Ela teve esperança que o Senhor Jesus Cristo ali seria a cura para o problema dela. E quantas vezes, irmãos, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós lemos a Bíblia, nós sabemos o que é certo, o que é o certo a se fazer, mas fica só na parte do ouvir. Nós escutamos e nós não fazemos nada. Ali, porque ela fez algo, porque ela teve fé no Senhor Jesus Cristo, foi a razão porque ela recebeu a cura. Nós vemos no versículo 34, né? Filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Então, a única razão porque ela foi salva aquele dia, porque ela teve a cura para o seu problema, a solução ali para a sua enfermidade, foi porque ela fez alguma coisa. Então, irmãos, quando nós somos desafiados pela palavra de Deus, quando nós somos realmente encorajados a fazer mais pelo Senhor Jesus Cristo e a fazer algo além do que nós estamos fazendo, nós temos que fazer. Não pode ficar realmente ali no desafio. Nós sabemos que o Senhor Jesus está falando. Nós sabemos que o Senhor tem algo para nós, mas fica ali só na parte do ouvir. Nós só escutamos o desafio e nós não fazemos nada. Porque muitas vezes, irmãos, não é fácil. Aquela mulher, ela teve que enfrentar uma multidão para poder chegar no Senhor Jesus Cristo. Um tanto de gente ali, a palavra de Deus diz, fala que a multidão apertava o nosso Senhor. Mas ela fez um esforço a mais. Ela foi ali, ela tocou o Senhor Jesus Cristo e ela foi curada. Irmãos, nós vemos aqui em primeiro lugar que ela não encontrou a solução no mundo e também o mundo não vai ser a solução para os seus problemas. Nós vemos em segundo que ela encontrou a solução no nosso Senhor Jesus Cristo. E em terceiro, irmãos, ela foi curada por causa da sua fé. Ali nós vemos, irmãos, antes mesmo do versículo 34 que fala, tua fé te salvou, no versículo 28 nós vemos, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então, irmãos, ela sabia, com toda certeza, Leão, não é talvez eu vou conseguir, talvez ele vai dar a solução para mim, talvez eu vou ser curada. Ela fala, sararei. Ela tinha certeza que se ela chegasse ali no Senhor Jesus Cristo, ele seria a solução. Irmão, será que realmente nós acreditamos que Jesus é a solução para o nosso problema? Na vida daquela mulher, irmãos, não ficou somente na cura. Jesus, ele tinha algo a mais para ela. Realmente nós vemos, irmãos, que Jesus, ele faz uma pergunta. No versículo 30, Jesus pergunta, quem tocou nas minhas vestes? Irmãos, toda vez que eu vejo uma pergunta do Senhor Jesus Cristo, eu fico intrigado realmente, né? O Senhor de todas as coisas, que sabe todas as coisas, Criador de todas as coisas, Criador de você, o meu Criador também, Jesus faz uma pergunta. E ele sabe de tudo, realmente. Toda vez que o Senhor Jesus ele faz uma pergunta, não é para ele mesmo, é para a pessoa para quem ele está perguntando. E quando ele pergunta, quem tocou nas minhas vestes? Aquela mulher, ela escutou a pergunta do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que nós vemos que depois ela responde ao Senhor Jesus Cristo. Mas ela escutou aquela pergunta e Jesus pergunta, quem me tocou? Quem tocou nas minhas vestes? O exemplo também que nós temos de quando Deus faz uma pergunta é o exemplo de Adão. Deus ele fala, Adão, onde estás? Logicamente, Deus sabia ali onde Adão estava, mas ele queria que Adão fosse ao Senhor Jesus Cristo e se arrependesse do pecado que ele havia cometido. E aqui nós vemos, irmãos, que quando Jesus faz uma pergunta, ele quer que nós nos manifestemos. Ali, aquela mulher, no meio da multidão, ela estava ali com temor e tremor no coração, né? Fala, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Então, irmãos, aquela mulher,
ela ouviu falar de Jesus. Ela foi ao Senhor Jesus Cristo. Ela recebeu a cura do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, logo após, já desafia ela, né? Já faz um desafio para ela. Quem me tocou? Foi para que ela fosse ali no meio da multidão e ela falasse: olha, eu ouvi falar de Jesus. O Senhor, eu fiz um esforço, eu vim até aqui e o Senhor fez um milagre por causa que eu acreditei que o Senhor poderia fazer. Realmente, ela foi ao Senhor Jesus Cristo ali e ela foi uma testemunha do que o Senhor Jesus Cristo tinha feito na vida dela. E novamente, irmãos, nós vemos a importância de sermos testemunhas. Irmãos, quantas vezes nós escutamos um testemunho de alguém que estava ali no mundo, vivendo uma vida de tristeza, uma vida de vício, de perdição, mas quando aquela pessoa foi ao Senhor Jesus Cristo, ela encontrou a solução. Irmãos, nós precisamos ser testemunhas do que o Senhor tem feito em nossas vidas. Se você é salvo, nessa noite você tem que ser uma testemunha do que o Senhor Jesus tem feito. Se você já recebeu a bênção do Senhor Jesus Cristo, da salvação, realmente você é salvo em Cristo Jesus, irmãos, é o nosso dever, como crente, compartilhar essa esperança e essa alegria, realmente esse gozo que nós temos no nosso coração. É o nosso dever. Ali Jesus ele fez um desafio para aquela mulher. Você vai falar ou não? Porque você acabou de ser curada. Eu senti que de mim saiu poder. Quem foi? E aquela mulher ela teve que se levantar ali no meio daquela multidão e ser uma testemunha. Irmãos, como está a nossa vida de testemunha do Senhor Jesus Cristo? Como nós estamos indo em relação a isso? Irmãos, nós temos que ser testemunhas. Fazer um esforço a mais ali para quebrar ali o medo, realmente levantar ali a coragem e falar: o Senhor fez um milagre na minha vida. E por isso hoje eu sou salvo, por isso hoje eu sou feliz, eu tenho a alegria verdadeira. Eu não estou mais procurando no mundo, eu não estou gastando mais dinheiro ali com médicos, com as coisas que este mundo pode dar realmente uma solução passageira. Agora eu sei a verdade. Irmãos, quando nós temos essa solução, quando nós temos essa esperança e nós não compartilhamos, nós estamos sendo realmente muito egoístas. Nós estamos realmente sendo... É terrível o que nós fazemos, irmãos, quando nós não compartilhamos. A palavra de Deus diz em Tiago, né? Todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, nós temos este bem maravilhoso que é a palavra de Deus. Nós temos o bem maravilhoso da salvação, que nós sabemos que é o nosso dever, é o mandamento que o Senhor Jesus nos deu, compartilhar, anunciar o evangelho. E quando nós não fazemos isso, nós estamos em pecado. É realmente uma realidade. Então, irmãos, é o nosso dever como crente ser uma testemunha. Não somente com as nossas palavras, irmãos, mas também com nossas vidas. Nós temos que viver certo. Imagina você ali não está dando um bom exemplo no trabalho e depois você quer falar de Jesus. Irmãos, o crédito que nós recebemos quando nós estamos anunciando o evangelho vem com o nosso viver. Nós não vamos ter a credibilidade ali de uma pessoa nos ouvir se ela sabe que nós fazemos o que é errado. Se ela sabe que nós agimos exatamente como ela também age. Então, irmãos, eu quero animar os irmãos a ser testemunhas. Vamos fazer, irmãos, o que é certo. Vamos viver uma vida santa para que pessoas possam ver o exemplo de Cristo em nós e possam ser salvas. Irmãos, nós vemos que Jesus ele faz uma pergunta. Segundo, nós vemos que ela reconhece quem Jesus é. Nós vemos que ela temeu e ela tremeu. Realmente, ela estava com um temor no seu coração. Quando Jesus ele faz um milagre na sua vida, irmãos, isso traz temor. Isso traz uma consciência de quem Jesus é e uma consciência de que Deus está ao nosso redor a todo momento. Irmãos, nós precisamos, irmãos, mudar as nossas vidas realmente. Quando o Senhor Jesus ele faz uma obra em nossas vidas, isso traz mudança. E uma mudança que era imediata. Nós vemos que a mulher ela foi curada e logo que ela tocou o Senhor Jesus Cristo, ela já sabia que ela estava curada. Então, irmão, se você é salvo nessa noite, você sabe. E isso nos deve fazer, irmãos, nos deve motivar realmente a viver uma vida santa. Reconhecendo que Jesus está ali ao nosso redor todo momento. E o que mais me chama a atenção, irmãos, nessa passagem, é que de todas as pessoas que estavam ali naquela multidão, ela foi a única que recebeu o poder de Cristo. Todas aquelas pessoas, irmãos, elas estavam, de certa forma, tendo um contato com o Senhor Jesus Cristo.
Jesus ali no meio, tentando passar pela multidão e pessoas batendo nele, né? Pequenos contatos físicos realmente que ele estava tendo ali com aquelas pessoas. Mas a única que recebeu o poder do Senhor Jesus Cristo foi a que fez aquela obra, né? Realmente que foi até o Senhor Jesus Cristo e o tocou de propósito. Ela tinha um motivo para ela ir ao Senhor Jesus Cristo e ela foi com um propósito naquela manhã, não sei, naquele dia. Ela chegou ao Senhor Jesus Cristo com um propósito. Irmãos, quantas vezes nós escutamos mensagem após mensagem? Nós escutamos pregação após pregação, nós lemos a Bíblia, nós sabemos o que nós temos que fazer, mas nós não temos o propósito realmente de tocar ao Senhor Jesus Cristo e de realmente conhecer quem Ele é, de realmente saber o que Ele quer que nós façamos. Nós não temos aquele propósito, irmãos, de conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, de receber o poder do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Irmãos, ela fez um esforço a mais. E será que nós fazemos um esforço a mais essa noite? Será que nós estamos realmente com o propósito de conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo? Porque ela recebeu o poder do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela pôde ser uma testemunha. E ali, irmãos, eu imagino o testemunho que ela foi ali na vida de Jairo. Porque Jairo ele estava ali com o Senhor Jesus Cristo. No próximo versículo, nós vemos que alguém chega e fala, olha, você não precisa nem incomodar mais o Senhor Jesus Cristo porque a sua filha faleceu. Então, eu imagino o Jairo, né, vendo que aquele milagre tinha acontecido ali na mesma hora, e Jesus mesmo, ele fala, não temas, crê somente. Então, a fé de Jairo foi realmente exercitada, né? Ele teve um encorajamento que veio, um ânimo a mais que veio da vida daquela mulher, porque ela foi uma testemunha. Então, irmãos, é o nosso dever realmente sermos testemunhas, encorajar realmente outros que estão passando por problemas. Passando por problemas parecidos, né? Ali aquela mulher com enfermidade, Jairo com a sua filha muito enferma. Mas quando ela foi ao Senhor Jesus Cristo, ela tomou aquele passo de fé. Ela creu que o Senhor Jesus Cristo era a solução. Ela também foi uma testemunha e ali Jairo ele pôde ser realmente animado, encorajado a confiar no Senhor Jesus Cristo e saber que a sua filha também seria salva. E foi realmente o que aconteceu. Jesus curou também a filha de Jairo. Então, irmãos, nós vemos, irmãos, que o mundo ele não vai dar a solução para o seu problema. O mundo não ajudou essa mulher, ele também não vai te ajudar e vai fazer você piorar. Irmãos, a solução está no nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está passando por um problema nessa noite, vá ao Senhor Jesus Cristo. E vá com um propósito, irmãos. Vá com o propósito de tocar o Senhor Jesus Cristo com a sua vida. Realmente, como que nós podemos tocar o Senhor Jesus Cristo? Irmãos, é na palavra de Deus. É um tempo ali que você separa para encontrar com o Senhor Jesus Cristo todos os dias. É na vida de oração. É no jejum. Numa necessidade, irmãos, é muito importante que nós nos humilhemos diante do nosso Deus. E é ali que nós podemos realmente tocar ao Senhor Jesus de propósito. Realmente tocar ao Senhor Jesus para receber o poder que Ele tem a nos dar. Não somente isso, irmãos, ela teve fé. E quando, irmãos, nós exercitamos a nossa fé e nós acreditamos que Ele pode, Ele faz. Ele realmente tem a solução para os nossos problemas. E quando Jesus nos dá a solução, irmãos, nós temos que compartilhar. É o nosso dever compartilhar essa esperança que Ele tem nos dado. Irmãos, esse é o desafio que eu tinha para os irmãos. Espero que Deus abençoe cada um.